Nós leremos todo o capítulo. Diz a palavra do Senhor. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Quiriate Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et: Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse da sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, Senhor. Tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te venderá a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante o povo da terra, diante dos filhos de Et, e lhes falou, dizendo: Se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morta, ouvi-me e intercedei por mim junto a Efrom, filho de Zoar, para que ele me dê a caverna de Macpela, que tem no extremo do seu campo, e me dê pelo devido preço, em posse de sepultura entre vós. Ora, Efrom, o heteu, sentando-se no meio dos filhos de Et, respondeu a Abraão, ouvindo os filhos de Et, a saber, todos os que entravam pela porta da sua cidade: De modo nenhum, meu senhor, ouve-me. Dou-te o campo e também a caverna, que nele está, na presença dos filhos do meu povo te dou. Sepulta a tua morta. Então se inclinou Abraão diante do povo da terra e falou a Efrom na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se concordas, ouve-me, peço-te. Darei o preço do campo, toma-o de mim, e sepultarei ali minha morta. Respondeu-lhe Efrom: Meu senhor, ouve-me. Um terreno que vale 400 siclos de prata, e é isso entre mim e ti, sepulta ali tua morta. Tendo Abraão ouvido isso a Efrom, pesou-lhe a prata de que este lhe falara diante dos filhos de Et, 400 siclos de prata, moeda corrente entre os mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, fronteiro a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, e todo o limite ao redor, se confirmaram por posse a Abraão, na presença dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na caverna do campo de Macpela, fronteiro a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Et, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, em posse de sepultura. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, bendito Deus, Deus amado, Deus de graça e de misericórdia, Deus, o Deus das promessas, és o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu não és apenas o Deus das promessas, tu és o Deus do cumprimento dessas promessas redentoras. Que o Senhor nos ensine mais uma vez nesta manhã. Que o Senhor fale a esta congregação com clareza, por meio desse instrumento tão falho, tão débil, tão insignificante diante da tua majestade e da tua grandeza. O teu povo precisa ouvir a tua voz, Senhor. Desconsidera, Senhor, a minha limitação, a minha fraqueza. Desconsidera, Senhor, os meus pecados. Desconsidera, Senhor, a estreiteza do meu pensamento e a falta de luz no meu raciocínio. E fala a tua igreja por meio do Espírito, tomando então minha mente, meu coração, para que o teu povo seja alimentado, instruído, animado, consolado, edificado na tua palavra. Ó Senhor, a pregação expositiva nos leva ao que tu queres dizer à igreja e não ao que a igreja pretende ouvir em particular. Por isso pedimos que o Senhor nos conduza, fale conosco, no nome de Cristo Jesus. Amém.
Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, chegamos ao capítulo 23 de Gênesis. Devemos notar aqui pontos importantes ao tratarmos desse capítulo. Se meus irmãos estavam atentos à leitura, nós acabamos de ler sobre a morte de Sara e sobre o trabalho de Abraão em conquistar um túmulo para enterrar a sua esposa. A primeira coisa que devemos saber aqui é que o capítulo 23 está conectado com a narrativa anterior do capítulo 22, quando Deus pede Isaque a Abraão. Há uma ênfase no texto muito interessante. Isaque era o filho amado de Abraão. Isso está posto no capítulo anterior. Abraão passou uma dura prova e foi obediente a Deus para cumprir aquilo que Deus havia lhe pedido ou Deus havia ordenado acerca do seu filho Isaque. A segunda coisa que devemos considerar aqui é que Deus não havia apenas prometido uma descendência a Abraão, ele prometeu a terra a Abraão. Isto é muito importante e isto é frisado no capítulo 23 e talvez passe batido por nós sem observarmos o que o Espírito Santo está comunicando a respeito da obra de redenção. O capítulo 23 é muito importante para entendermos o que Deus está fazendo na vida do seu povo, na peregrinação do seu povo, e é muito importante para nós como igreja do Senhor. Até este capítulo, Abraão era peregrino na terra. Veja o versículo 4. Sou estrangeiro e morador entre vós. Dai-me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Abraão estava já nas regiões de Canaã, mas até então não tinha tomado posse da terra, ou seja, Deus havia ainda não cumprido a ele o fato de ele estar em Canaã, viver em Canaã, prosperar em Canaã. Notemos, no entanto, irmãos, que o texto narra mais um sofrimento do seu servo, deste servo do Senhor, que havia, de acordo com a narrativa de Moisés, perdido muito da sua estrutura emocional, podemos dizer assim, na provação acerca de Isaque, embora Deus houvesse livrado Isaque, mas agora o texto diz que ele perde sua esposa. O texto se divide em três partes essenciais: o luto de Abraão por Sara, o trabalho de Abraão para adquirir um campo para sepultar sua esposa, e a terceira parte, a conquista daquele campo pretendido por Abraão. Então, nós vamos observar isso, parte a parte. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 3. Volte seus olhos para o texto. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão a lamentar Sara e chorar por ela. Verso 2 é muito importante para nós, pela localidade onde Sara morreu. Veja, morreu em Kiriat Arba, que é Hebron. Guarde isso, que é Hebron. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Até aqui. Depois de quase ter perdido seu filho, Abraão agora de fato perde sua companheira de longos anos, sua esposa. Sara não era uma mulher perfeita, embora fosse uma mulher muito bonita. Sara era uma mulher que temia Deus, mas também uma mulher que a Bíblia mostra muitos dos seus pecados. Mas aprendemos com isso que, atente para isso, Deus nunca prometeu que nossos casamentos seriam perfeitos. Não existe essa promessa na Bíblia. O padrão, muitas vezes, que nós queremos para um casamento é irreal. O único casamento perfeito que haverá é o de Cristo e da igreja. Seres humanos não têm casamentos perfeitos. Não existe isso. Não existe alma gêmea. Certo, irmãos? Não existe alma gêmea. E não existe compatibilidade entre cônjuges. Não existe. O casamento cristão, o casamento de servos de Deus, vai ser permeado por problemas, por dissonâncias, por graça,
por perdão, por favor divino. O casamento de Sara foi assim. Entre os seus altos e baixos, Sara foi a esposa de Abraão e viveu ao seu lado nas lutas e sofrimentos, e agora o Senhor recolheu aquela mulher. Sara é apontada na Bíblia como uma mulher piedosa, mesmo com seus pecados. Ela é apontada como uma mulher crente, e ela é apontada como um exemplo para as mulheres cristãs. Assim diz o apóstolo Pedro, um exemplo. Mas você sabe o que foi a vida de Sara, porque a gente está estudando isso. Mas o texto bíblico vai dizer, ela foi um exemplo. Veja que coisa. Às vezes nós pensamos que o exemplo cristão é um exemplo de perfeição imaculada. Não, irmãos. Não. Todos nós somos pecadores. O texto começa então nos indicando a idade de Sara. Isso aqui é interessante, porque quando o texto diz isso, ele mostra que esta mulher viveu longos anos, que quando o Senhor lhe fez a promessa de um filho, ela já era velha, idosa. Isso nos ensina que os anciãos que estão no povo de Deus são ainda alvo das bênçãos do Senhor. Os velhos dentre nós ainda não estão esquecidos pelo Senhor e, na verdade, nunca serão esquecidos pelo Senhor. O texto nos mostra, que nos ensina que Deus cuida, ensina e alegra o coração dos idosos do seu povo, assim como fez com Sara, dando-lhe Isaque. O nome daquele menino significa riso. Por isso ela colocou o nome daquele menino Isaque. Então, a morte de Sara em Kiriat Arba e Hebron, na terra de Canaã, tem relação com muitos fatores que vão acontecer no futuro na vida do povo de Deus, e eu vou pontuar sobre isso. Mas o texto de Gênesis 25, 9 e 10 nos diz o seguinte. Vá comigo, por favor, para Gênesis 25, verso 9 e verso 10. O texto nos diz: sepultaram-no Isaque e Ismael, seus filhos, em que lugar? No campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro a Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Et. O que é que diz agora? Aquele virou um túmulo da família. Esta semana minha esposa disse, é bom você se organizar para comprar um túmulo para nós. Eu disse, que conversa feia é essa? Tem tanta coisa para comprar, eu vou comprar túmulo. Eu acho que ela leu a história de Abraão e Sara. Isso é uma conversa, né, irmãos? E vamos conversar sobre isso depois. Esse texto deve nos chamar a atenção, esse lugar deve nos chamar a atenção, porque, volte comigo ao capítulo 18, verso 1. O texto vai dizer o seguinte: apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior do calor do dia. Aquele túmulo ficava naquela região onde o Senhor tinha aparecido a Abraão. Abraão tinha tido uma visão do Senhor ali. E talvez o Senhor tenha dado aquela propriedade, o túmulo. Imagine só você, a primeira propriedade que você comprar na sua vida fosse um túmulo. O Senhor deu aquilo propositalmente a Abraão naquele período. Abraão foi perseverante para conquistar aquele túmulo, mas aquele lugar em especial era muito significativo, porque não era apenas o lugar onde Sara seria enterrada, era o lugar onde o Senhor tinha aparecido a Abraão. Isaque e Rebeca, também Jacó e sua esposa Lia, foram enterrados neste lugar, no mesmo lugar. Isso está registrado em Gênesis 49. Mas aqui nós temos algo muito interessante quando o versículo de número 2 nos fala o seguinte: morreu Kiriat Arba, que é Hebron. Hebron. Vá comigo para 2 Samuel, capítulo 2, versículo de número 3. Vamos ler juntos esse texto? O que é que diz aqui, irmãos?
fez Davi? Hebrom foi o lugar onde Davi foi aclamado rei de Judá. E Davi habitou ali nas aldeias de Hebrom. No mesmo lugar, a história vai toda se desenhando e a história da redenção vai se desenvolvendo. O texto nos traz aqui muitos ensinos, irmãos. Primeiro, há consolações preciosas de Deus aqui para nós. Primeiro, devemos observar as operações de Deus na vida do crente Abraão. Um crente que passou por muitos sofrimentos e por muitas provações, e o texto aqui continua nos mostrando os seus sofrimentos e as suas provações. Agora, observe o que diz o texto no verso 3. Levantou-se depois Abraão da presença da sua morta e falou aos filhos de Et. O verso 2, no final do verso, o texto diz: veio Abraão fazer o quê? Fazer o quê, irmãos? Lamentar e chorar por ela. Este é o processo do luto. Este é o processo do luto. Eu quero me dirigir especialmente para ovelhas deste rebanho que tem passado pelo luto. O lamento e o choro são partes naturais do luto. Isto deve acontecer. E devemos entender isso. Mas devemos chorar e lamentar, e devemos ao mesmo tempo depositarmos no Senhor a nossa confiança. O coração do crente não se desespera por causa do luto. Ele lamenta e ele chora pela perca vinda por conta da morte. Mas o verso 3 nos ensina: levantou-se depois Abraão da presença de sua morta e falou aos filhos de Et. Notemos que ele chora, irmãos, e lamenta por sua morta. Notemos que o verso 3 usa a expressão sua morta. Sua morta. A ideia é de ligação profunda e parental. Abraão chora e lamenta pela morte de Sara, que era sua morta. Esta linguagem se repete nos livros de Moisés, dizendo que fulano de tal morreu e foi sepultado junto com os seus antepassados, com seus mortos. O Senhor não nos proíbe de chorarmos de tristeza pela morte dos nossos mortos. Devemos chorar e nos apossar daquele momento como um momento que o Senhor também nos deu. Abraão lamenta. Então, o lamento aqui significa que ele honrou sua esposa. Ele honrou sua esposa. O lamento dele é exatamente para demonstrar essa honra que ele dava à sua esposa. Mas houve um tempo no luto. Houve um tempo. E o luto precisa começar a ser vencido. Isso não quer dizer que deixaremos de amar aquela pessoa que se foi. Muitas pessoas começam a sofrer mais, porque acham que se pararem de sofrer pelo luto, estão desonrando aquele que morreu. Isto não é bíblico. Abraão se levanta e vai resolver as questões do sepultamento. Ele começa a progredir em relação ao luto. Haviam coisas que somente ele podia fazer e deveria fazer. Levantou-se da presença de sua morta. Então, o texto nos ensina aqui duas coisas. A primeira, irmãos, que os crentes não encaram a morte da mesma forma que os infiéis encaram. Não vivemos sem esperança. Choramos e lamentamos, mas sabemos que existirá uma ressurreição e que nos encontraremos novamente. Segunda coisa, Deus tinha planos para Abraão com a morte de Sara. Deus tem um propósito na morte de seus servos. E Deus tinha um propósito na morte de Sara. Abraão não podia ficar ali para sempre parado, chorando, lamentando diante de sua morte. Embora ele carregasse uma grande dor, embora ele carregasse para sempre, no sentido de enquanto ele não partisse, a saudade de sua esposa, ele havia de fazer mais coisas, ele havia de progredir. Veja o verso 4. Sou estrangeiro e morador entre vós, dai-me a posse de sepultura convosco,
para que eu sepulte minha morta. Nós vimos aqui todos os detalhes do diálogo de Abraão com os filhos de Et por causa do túmulo. Abraão ainda era estrangeiro em Canaã, ele não tinha posse ali, não tinha propriedades ali, então ele deseja comprar aquele campo para enterrar Sara. Veja que coisa, preste atenção. Deus cumpre a promessa de dar Canaã a Abraão com a compra do sepulcro de Sara. Deus faz água brotar da rocha. Deus tira bênçãos de sofrimentos. Deus tira bênçãos da dor. Aqueles homens reconhecem a humildade de Abraão e sua grandeza, chamam ele de príncipe, oferecem a ele um sepulcro emprestado, ele diz: não quero emprestado, eu agradeço a generosidade, mas eu quero comprar. Abraão se prostra humildemente em gratidão, verso 8 e 9, mas recusa o empréstimo, ele queria adquirir de fato a propriedade, e era Deus que estava movendo Abraão ali. Ele firmaria-se ali na terra que Deus prometeu, comprando aquele túmulo. Esse episódio, irmãos, é muito interessante, porque esse episódio está nos falando que da morte à herança. Por causa da morte de Cristo, nós fomos salvos. Por causa da morte de Cristo, nós temos a herança da vida eterna. Aprendemos com isso, meus irmãos, que Abraão também antevia supostos problemas e preferia seguir um caminho mais difícil, mais seguro. Emprestado era mais fácil, era mais rápido, né? Me emprestou, resolvi, acabou. Nem sempre o caminho mais fácil é o caminho que o Senhor está colocando diante de você para seguir. Nem toda porta aberta é o Senhor que está abrindo. A gente tem a tendência de pensar: é de Deus, né? É de Deus. Nem sempre, irmãos. Abraão foi pelo caminho mais difícil. Eu tenho que fazer isso. E Deus estava dirigindo seu coração para fazer aquilo. Então, no verso 12, vemos mais uma vez a humildade de Abraão em se prostrar e agradecer a Efron, mas também rejeitar o presente. Abraão não desejava enriquecer ilicitamente, meus irmãos. Ele não queria de graça e ele não queria emprestado. Ele sabia que todas as bênçãos que Deus tinha para ele viriam graciosamente, como tinha sido até ali. Ele preferia ir prudentemente por caminhos mais difíceis, mas que seriam mais seguros. Aprendemos que a humildade, integridade e prudência devem ser características dos servos de Deus. Humildade, integridade e prudência. Cuidado com os caminhos mais fáceis. Cuidado com os atalhos. Cuidado com os caminhos mais curtos. O texto nos dá uma lição. O texto ensina aos israelitas que leram esse livro depois, que receberam o livro do Gênesis: estrangeiros foram generosos com o crente Abraão. Estrangeiros foram generosos com o crente Abraão. Ímpios foram generosos com o crente Abraão. Os judeus deveriam ser generosos com os estrangeiros. Os crentes devem ser generosos. Como Deus nos ensina, não é? Quando Ele usa pessoas que não têm o temor do Senhor para fazer o bem a nós. Como Ele nos ensina. Os judeus, ao lerem esse texto, os israelitas deveriam alimentar a generosidade. Meus irmãos, não deixemos a avareza tomar conta do nosso coração. Que o nosso coração seja um solo fértil para cultivar generosidade, prazer em contribuir com aqueles que necessitam, com aqueles que precisam. Que o nosso coração se compadeça daqueles que precisam da nossa ajuda. Do versículo 14, então, ao verso 20. Vamos para a parte final. Abraão adquire o campo. Efron aceita a proposta de Abraão por 400 peças de prata. O campo estava naquele lugar
tão especificamente apontado pelo Senhor. Era uma necessidade para Abraão, era viável, mas havia todo um contexto providencial de Deus para que o sepulcro de Sara fosse exatamente onde Deus havia aparecido a Abraão. O que é que Deus está ensinando a Abraão? São muitas coisas, mas eu quero destacar uma delas. Abraão, quando tu olhares para este lugar de sofrimento, da morte da tua esposa, lembra-te também que aqui eu apareci a você. O valor não está no túmulo. O valor está no que Deus estava fazendo através daquilo. Espero que vocês não tenham ido no dia de finados no cemitério. Porque o valor não está no túmulo. O valor está na história. Amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Assim como na vida de Abraão, é na vida dos cristãos. Vivemos muitas vezes num contexto de dificuldades, de percas, de provações, de apertos, de luto e tristezas, mas ao mesmo tempo, de bênçãos, de cumprimento das promessas de Deus, experimentando sua graça, sua misericórdia, que são maravilhosas para nós. Tenha cuidado, cristão, para no sofrimento seus olhos não estarem apenas no sofrimento e não enxergarem as bênçãos de Deus e a sua misericórdia sobre você. Tenha cuidado, porque se seus olhos ficam fitos apenas no sofrimento, no contexto do sofrimento, você perde o tempo de agradecer a Deus pelos seus benefícios, pelo seu cuidado. Mesmo enfrentando a dor do sofrimento, devemos levantar. Levante-se. Há muitas coisas a fazer. Há muito a viver ainda. Se você está aqui ainda, o Senhor não determinou sua morte. Então Ele quer que você glorifique seu nome aqui ainda. Há muito a fazer. O texto nos ensina que, como Abraão, passaremos por agudos sofrimentos e perdas muitas vezes. E Deus quer que sejamos perseverantes. Muitas vezes nós sairemos de um sofrimento e entraremos em outro. Só vai mudar o cenário. Vai mudar o cenário. Eu sei que nós temos a propensão de dizermos assim: Senhor, eu não aguento mais. Eu estou desfalecendo, Senhor. As minhas forças físicas já não me ajudam. Senhor, não dá. São tantos anos, Senhor. Termina uma provação, começa outra. Termina uma luta, começa outra. Termina um sofrimento, começa outro sofrimento. Parece que eu passo de uma porta para a outra. E eu fico procurando aqui a porta da esperança. Lembra de Silvio Santos? A porta da esperança. Cadê a porta da esperança? O Senhor lhe diz: prossiga. Quem lhe fortalece sou eu. No meio das tribulações, sofrimentos, choros, lutos, dores, eu cumprirei as minhas promessas. Eu cumprirei as minhas promessas. Deus não cumprirá suas promessas para nós num belo jardim nessa vida aqui, nesse mundo caído. Ele cumprirá suas promessas a nós num vale de lágrimas. Num vale de lágrimas. Deus fará brotar uma rosa vermelha num campo deserto. Para nós percebermos que é possível Deus fazer brotar algo de bom e belo no meio do caos que muitas vezes nós estamos inseridos. Devemos também, meus irmãos, reconhecer aquelas pessoas que Deus coloca nas nossas vidas como instrumentos da sua bondade e misericórdia. Tenha cuidado para você não dispensar e desprezar pessoas que Deus está usando para cuidar de você. Tenha cuidado. Você pode resolver se fechar a tal ponto. Você pode resolver se afastar a tal ponto. E assim estar pecando contra a provisão de Deus. Você pode apenas resolver na sua mente: eu só quero ficar sozinho. E claro, você precisa ser respeitado na sua vontade de ficar sozinho. Mas Deus pode estar providenciando para você alento, conforto, consolo, através de pessoas que você nem imaginaria que seriam usadas por Deus para isso.
Deus usa instrumentos improváveis para nós. Instrumentos improváveis. Às vezes a gente fica na expectativa daqueles grandes luminares que nós admiramos. E Deus usa pessoas que estão fora da rota. Mas, rapaz, aí o que a gente faz? A gente começa agora a julgar e a criticar aqueles que a gente achava que devia nos ajudar e não nos ajudou. E perdemos de vista aqueles que o Senhor levantou. Aqueles que vieram foi o que o Senhor enviou, crente. Aqueles que vieram foram exatamente aquelas pessoas que o Senhor enviou. Isso era o que estava acontecendo com Abraão aqui. Devemos então humildemente devotar o nosso coração em gratidão, com toda atenção e cuidado ao que Deus tem feito conosco, porque é a mão de Deus usando as pessoas para nós. É a mão do Senhor. Não fujamos da luta que está diante de nós. Porque a luta vai atrás da gente onde a gente estiver. Não adianta fugir da luta. Ela vai atrás. Ela está amarrada no nosso calcanhar. E não adianta dizer está repreendido, está amarrado. Não vai. E ela está lá. Ela está lá. O que importa, irmãos, não é a luta, é Deus. O que seria de nós se estivéssemos com a luta, mas sem o Senhor? Deus nos dá graça para lutar e para vencer. Deus nos dá graça para lutar e para vencer. Lembre-se disso. Dores virão. Tempos difíceis virão. Mas Deus tira a água da rocha. Deus tira a água da rocha. Deus usa sofrimento para forjar o nosso coração, para nos abençoar, para nos fortalecer. Deus usa pessoas com extrema generosidade para conosco. Não seja orgulhoso. Não seja orgulhoso. Se você tem pedido ao Senhor, Senhor, ajuda-me, muitas vezes Deus está enviando pessoas. Você está dizendo assim, não quero, quero que Deus me ajude. Quero que Deus me ajude. Tem aquela historinha de alguém que caiu no mar e ficou pedindo para Deus salvá-lo dali. E passou um helicóptero, passou o segundo, passou um barco, e a pessoa não quis, não, quero que Deus me tire daqui. Morreu. Deus enviou ajuda. Deus enviou ajuda. Aceite a ajuda que o Senhor está enviando a você. E o bom Deus use essas palavras para nos alicerçar na sua misericórdia e graça. Os caminhos de Deus são misteriosos, irmãos, mas sempre são perfeitos. Sempre são perfeitos. Espere e verá a bênção do Senhor sobre você. Vamos orar? Senhor Deus bendito, obrigado por esta manhã, obrigado pelo culto, pela comunhão, por revermos nossos irmãos, cantarmos juntos, orarmos juntos, ouvirmos a palavra juntos, e preciosidade é isso para nós. Fortalece, Senhor, os quebrantados de coração. Fortalece, Senhor, os meus irmãos que estão sofrendo com luto. É tempo de lamento e de lágrimas para eles, mas que eles ouçam a Tua voz, sejam encorajados pelo Senhor e pela Sua palavra, a Te servirem, mesmo convivendo com a perca. Ó Senhor, tem misericórdia deles. Abençoa a nossa Assembleia de Membros e a aula que haverá para novos membros. É o que nós te pedimos no nome de Cristo. Amém.